consequência disso, em virtude dele já ter sido sacerdote em outra encarnação, dele já ter sido também professor de universidade em outra encarnação, e já ser um homem sempre ligado a letras e muito sensato, então ele foi escolhido para vir à Terra receber o Espiritismo. Só que a espiritualidade, muito cuidadosa, sabia que não podia confiar uma tarefa dessa apenas a um homem, porque aquele período da humanidade tinha de entregar o Espiritismo à humanidade naquele período. E a humanidade só estava pronta no século XIX, ou seja, depois do ano de 1800. E com receio de que ele não desse conta, mandaram dois. Se você falhar, o outro vai desempenhar sua função. O outro era o Leon Denis, né? E o Kardec não falhou, recebeu a doutrina, entregou à humanidade. Muito bem feito, um trabalho maravilhoso, né? Quem estuda as 5 obras kardecianas básicas entende que ali é um trabalho de gênio, um trabalho que exige muita inteligência, muito preparo cultural. Mas Kardec então ficou emocionado, ele pensava que a humanidade fosse levar a sério a doutrina espírita. Quando as pessoas descobrirem que a vida não é aqui, o mundo vai virar de perna cabeça. As pessoas não vão mais agir desse jeito. Que equivocou-se o meu amigo Kardec. As pessoas descobrem isso e não têm forças para mudar. Poucos mudam. Então, hoje estamos aqui para dar continuidade ao estudo da doutrina espírita, porque o Espiritismo é o regresso de Jesus, a volta de Jesus. Os Espíritos dizem, Jesus não vai voltar. Quando Jesus disse que voltaria, ele não estava dizendo que ia voltar em pessoa. Está dizendo, eu voltarei a vós, quer dizer, aí está a doutrina, voltarei a ensinar a vós, só que será através do Espírito de verdade. O Espírito de verdade é um cargo desempenhado por um Espírito em nome do diretor do planeta, que é Jesus, para orientar a humanidade. E é evidente que o Espírito de verdade estava assessorado por um grupo imenso de espíritos superiores, cuidando das tarefas afins para divulgar a doutrina, tá? Vamos elevar o pensamento a Jesus e vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre de amor, de bondade, de misericórdia, estamos aqui, Senhor, novamente, te pedindo com muita fé, para que nos envolvam em suas luzes, para despertar em nós o raciocínio, a boa vontade, o senso moral, o desejo do bem, estudar esta doutrina maravilhosa, que nada mais é que leis da vida, leis que nos ensinam a buscar a evolução espiritual, o desenvolvimento do amor, para que possamos atingir a felicidade em espírito e suportar as dificuldades aqui da Terra inerentes a cada caso, a cada aprovação, a cada dificuldade, a cada resgate. Esteja conosco, Senhor, nesta noite maravilhosa. Assim seja. Nós estudamos quinta-feira passada acerca do perdão. Conversamos quase tudo sobre o perdão, a importância do perdão, como ele funciona na nossa vida, se nós esquecemos ou não esquecemos, mas ficou uma pergunta que eu não pude responder e eu disse que responderia hoje. Esta pergunta, ela tem tocado no coração de muitos religiosos e eu assisti pela televisão um debate de religiosos sobre essa pergunta e eles, infelizmente, não encontraram resposta, não souberam respondê-la. Você vai dizer, como assim? Não souberam. E quando eu te fizer a pergunta, você também vai ficar em dúvida, mas nós vamos te dar a resposta. A pergunta quer dizer assim, Jesus disse, perdoai 70 vezes 7, não foi? Foi. Isso quer dizer o quê?
Quer dizer que nós não podemos ficar anotando num caderninho quantas vezes eu já perdoei alguém que tenha me ofendido. Claro, significa também que, se eu aprendi a perdoar, foi porque o meu espírito aprendeu a amar. Se eu aprendi a amar, eu não vou de repente dizer: olha, eu te perdoei 5 vezes, ou 6 vezes, agora a 7ª vez já não vou perdoar mais. Ora, se eu não perdoar é porque eu não aprendi a amar, porque eu tenho em meu coração o sentimento de revide, de vingança. Então eu não atingi o nível que Jesus apontou, perdoar 70 vezes 7. Mas por que Jesus diz que devemos perdoar 70 vezes 7? É porque quando nós perdoamos sempre, significa nós atingimos um grau de amor tão grande que não conseguimos mais nos ofender por nada que alguém faça contra nós. Mas então eu vou guardar ofensa? Não, eu vou orar por quem não gostou de mim, vou orar por quem me ofendeu, eu vou buscar a vida, tocar a vida, meus direitos, mas não vou ter dentro de mim ressentimentos, de forma nenhuma, porque eu atingi um nível de amor que não permito mais, não aceito mais, não está em mim mais, se eu tivesse atingido esse nível, né? Esse eu que eu estou falando é a pessoa que tenha atingido, porque eu mesmo que vos falo não atingi, ainda sou um espírito atrasado. Mas aqueles mais adiantados já atingiram, e eles não se ofendem. Eles escutam a ofensa, podem até se afastar, mas não se ofendem, porque já têm o coração avançado em amor. Muito bem, agora vem a pergunta. Bem, sendo assim, vamos imaginar que eu esteja trabalhando numa empresa, numa determinada repartição, e lá na empresa existe um cidadão, meu colega de trabalho, que me ofende. Aí chega amanhã, ele ofende de novo, eu vou perdoando. Depois, passam uns dias, ele me ofende de novo, eu vou perdoando. Até quando? Jesus disse 70 vezes 7. Eu vou continuar perdoando sempre esse cidadão que está me ofendendo, e eu digo: fulano, você está me ofendendo, não faça mais isso. Ele continua fazendo gracejo e me ofendendo. Mas como eu faço, Jesus? Aí Jesus tem a resposta? Não, não tem. O Espiritismo é que tem, porque o Espiritismo é a voz de Jesus. Agora, mas só pelo Evangelho você não encontra a resposta. Por isso que os religiosos em debate na televisão não encontraram as respostas, porque eles não conhecem o Espiritismo. O Espiritismo diz que nós não perdemos nunca o direito de defesa. Devemos amar o próximo como a nós, primeiro amar a nós e a Deus acima de tudo, mas sempre temos o direito de defesa. Então vamos lá. Imagina que alguém hoje me ofenda, eu perdoei. Amanhã me ofenda, eu perdoei. Depois me ofenda, eu perdoei. Chegou um ponto que eu vou procurá-lo e dizer: olha, você está me ofendendo a semana inteira e eu não guardo rancor, ressentimento nenhum contra ninguém. Não vou guardar contra você, mas você não pode continuar me ofendendo. E ele: é? O problema é teu. E continua me ofendendo. O que eu devo fazer? Deus me permite fazer o quê? Deus me permite me defender. Em certos momentos, eu sou obrigado até a tirar a vida de quem está sujeito a tirar a minha. Não é assim? Legítima defesa? É. Você indagaram aos espíritos, Kardec indagou. Se alguém vier tirar a sua vida, o que é que você faz? Ele tira a dele. Se você vê que ele vai tirar a sua vida, você tem o direito de agir e tirar a dele. Você tem direito? Não. Você tem obrigação de defender a sua vida. Porque se você colocar o seu pescoço a prêmio e disser: você quer me matar? Quero. Então pode matar. Você está cometendo suicídio. Você tem que dar um jeito de fugir. E se não tiver outra saída, mate-o antes que ele te mate. É assim que é a lei da natureza. Todos nós temos que agir assim. E se assim mesmo ele me matar, bem, a responsabilidade foi dele. Mas eu tenho obrigação de me defender. Agora vamos transportar essa resposta
para o perdão. Ora, se o cidadão todos os dias está me ofendendo, eu procuro ele e diz: eu não tenho nada contra você, vou continuar perdoando você, mas tudo tem um limite. Você passou dos limites e agora, se você continuar me ofendendo, eu vou te processar. Não vou ficar com ódio de você, não consigo ter ódio, mas vou te processar, pedir um dinheiro como indenização moral, para que você sinta no seu bolso a necessidade de me respeitar. E ele vai me respeitar. Sim, mas agora nós vamos apresentar outra consideração. Vamos imaginar que esse cidadão não esteja me ofendendo por querer. Até agora eu coloquei como se ele quisesse me ofender, não é? Então ele está com intenção de me ofender. Aí eu prometi processá-lo e contratei um advogado para processá-lo. Quando ele receber a primeira informação da justiça, que se trata de uma citação, aí ele vai: epa, vou ter que comparecer ao tribunal, vou ter que contratar um advogado para me defender, porque o homem não pediu pouco, pediu muito, ultrapassou o limite do juizado especial, né? Quem vai processar o outro? Para fazer o outro ter problemas, coloca um valor acima do limite do juizado especial. Aí obriga ele a contratar advogado. Só ele em contratar advogado já é um castigo. Ele vai ter que gastar. Aí ele: epa, para que eu fui ofender aquele cidadão? Várias vezes. Agora já tem que gastar com advogado. Claro, gastou, ele já sente que não convém ficar brincando com o sentimento ali, né? Muito bem. E se ele estava me ofendendo porque ele é um descuidado? Ele não tem intenção de me ofender, mas seguidamente me ofende. Aí ele até pede desculpa, mas depois me ofende. Até quando também vou ficar suportando isso? Não, até já acabou. Chame ele também, diga: olha, você tem que se cuidar mais, você é muito descuidado. Mas eu não faço por maldade. Por maldade ou não, eu te dei o último aviso. O próximo eu te processarei também, para você aprender a ter cuidado. Qual é a saída? Processar. Espero que vocês tenham entendido bem, porque senão, moço, o ensino de Jesus vai te mandar você colocar a cara a tapa eternamente? Não, Jesus ensinou daquela maneira há 2000 anos, como está no Evangelho, mas o Espiritismo veio complementar agora, explicando detalhes do Evangelho que naquela época Jesus não podia explicar. Muito bem, tá? E se esse cidadão a quem eu ofendi, ou ele ofendeu, já tiver, por exemplo, morrido? Aí também me perguntaram: mas eu ofendi fulano, ou ele me ofendeu muito, e ele já morreu, o que eu faço agora? Perdoe a si mesmo, porque ele não morreu, ele só saiu do corpo, ele está do lado de lá em espírito. Então você mande para ele uma mensagem, dizendo: fulano de tal, eu te ofendi quando você estava na carne, junto comigo. Agora você está no mundo dos espíritos. Agora eu vejo que eu errei. Eu quero reparar o meu erro. Não posso, porque você não está aqui. Então eu só tenho que te pedir perdão, para você não guardar dentro do seu coração nenhum ressentimento contra mim. Porém, como minha ofensa foi grave, como existe aqui um parente seu, eu vou procurar beneficiar um parente seu, porque não pude te beneficiar. Também pode agir assim. Pede o perdão depois, pós-mortem, né? Claro, porque ele não morreu, ele está do lado de lá. E se esse vínculo de ódio continuar, terá que se ajustar com a lei universal. Disse Jesus: ide primeiro reconciliar com o adversário. E também disse: não sairás da prisão enquanto não pagar o último centavo. Quer dizer, não vai se livrar desse vínculo de ódio enquanto não reconciliar com ele. Então não vale a pena manter vínculo de ódio, tá? Do lado de lá, nós vivemos em sintonia. Uma vez uma senhora perguntou: que sintonia? Sintonia da seguinte maneira: imagina, senhora, como eu já expliquei isso, a senhora vê um bando de urubu voando, só tem urubu,
Não tem? Ela, é verdade. Tem pombo lá no meio? Periquito no meio dos urubu? Não. Urubu voa com urubu. Periquito voa com periquito. Papagaio voa com papagaio. Leão anda com leão. Então, se nós aqui levamos uma vida ligados, por exemplo, ao tráfico de drogas, quando nós desencarnarmos, nós vamos em espírito nos juntar a traficantes, a espíritos de traficantes. Nós vamos querer grandes recepções do lado de lá, cortesia, amor? Claro que não, não é? E se nós aqui estamos acostumados a praticar o bem, a ter o coração ligado a Deus, a viver em fraternidade, nós vamos desencarnar e vamos encontrar espíritos afins, como nós estamos vivendo. Então é assim, nós vivemos em sintonia. Aquelas pessoas que têm um amor já elevado no coração, desencarnam, são levados para as moradas espirituais, para as cidades espirituais, e são cidades bonitas, de dimensões mais avançadas, tá? Porque elas têm amor, mas aquela que não faz nada de bem, vai ser levada para onde? Para a colônia mais próxima da Terra. Aí você vai chegar lá, que nem fez uma senhora, que ela brigava muito com o marido era problemático, brigão mesmo, bebia muito, brigava, agredia ela, e ela era caridosa, trabalhava num centro espírita em Ribeirão Preto, por longos anos fazendo bem. De repente ela desencarnou, e ela estava lá no mundo espiritual tranquila, trabalhando. Aí ela procurou lá a direção, disse: estou apreensiva. De quê? Porque eu fiquei sabendo que daqui a uns 15 dias o meu ex-marido lá, meu marido lá da Terra, vai desencarnar. E já pensou ele chegar aqui e me perturbar de novo, como ele me perturbava lá? Ele chegava a me agredir? Aí a direção disse: não precisa da senhora ficar preocupada. Por quê? Ele não vem para cá. Como não vem para cá? Você não está vendo que você está num nível superior a ele? Você está numa outra dimensão. Ele vai ficar lá embaixo. Não tem como ele chegar até aqui. Portanto, não tem motivo de você se preocupar. Ah, é? Claro, ó, você está num nível, numa sintonia superior a dele. Você tem mais amor. E ele está lá embaixo. Lá na última colônia que ele vai ficar. Tá? Primeiro ele vai para o umbral, fica lá no umbral uns anos, ele não vai vir para cá. Depois que ele sair do umbral, ele vai para a colônia mais próxima da Terra. E você está na terceira dimensão, ou seja, acima dele. Então, não tem por que você se preocupar. Porém, já que você está falando aqui comigo, eu tenho uma notícia para te dar. Aí ele disse: qual? Não é muito agradável. Diga, chefia, é o seguinte: você viveu na Terra lá, com ele no mesmo lar, mas ele te ofendia. E você também não gostava dele. Tinha horrores a ele. Vivia para viver, pensando que o fato de estar vivendo junto com ele estava cumprindo bem o seu papel de esposa. Mas você fazia picuinhas para ele também. Fazia. Pois é. Então, você vai ter que, noutra época, procurá-lo para se reharmonizar com ele. Porque você tem inimizade com ele e ele tem com você. Então, não fiquei livre dele? Não. Você tem que harmonizar-se com ele, porque ele ainda não gosta de você, gosta de um lado como mulher, depois intrigou-se com você como esposa. E você não está harmonizado. Então não basta viver no mesmo teto, é preciso estar com sentimento de respeito, de amor ao próximo, e você não teve isso por ele, então você tem que ainda reharmonizá-lo. Ela, ainda tem isso? Tem, mas isso é bom a gente saber, para a gente dizer: eu fico com essa peste aqui aturando isso, só porque eu não quero desencarnar devendo nada. Ora, não adianta viver dentro de casa brigando com o marido fustigando a esposa. Não, trata de se harmonizar. Tá? Muito bem, vamos continuar. Normalmente, as pessoas têm muito medo de alguma coisa. Já reparou isso?
Eu conheci um político e, querendo ganhar uma eleição, ele disse: medo? Eu não sei o que é isso. Eu disse como se fosse verdade. É uma grande mentira. Todos nós temos medo e temos que ter. O medo é inerente à nossa condição humana. Ele é uma defesa que Deus nos deu para que possamos viver, levar a vida a contento. Se nós não tivéssemos medo, nós seríamos totalmente irresponsáveis. Nós iríamos, por qualquer razão, quando pegasse uma pista dessa maravilhosa que nós temos aí fora, né, sem nenhum buraquinho, nós iríamos colocar 150 por hora por nada, né? Não temos medo, mas temos que ter. Nós sabemos que a pista diz só corra até 80, não podemos passar de 80, porque podemos desencarnar com um acidente de carro e sair de lá quebrados, tendo problemas graves, né? Então não podemos abusar da velocidade, não podemos abusar de nada. O medo é para dar o equilíbrio, a proteção da vida. Ora, se você está andando, de repente encontra um pitbull com o dente armado contra você, qual é a sua? Medo, correr mesmo, de subir em algum lugar, porque ele pode te pegar. Então tem que ter o medo, só que o medo não pode ultrapassar o limite da segurança, senão se torna um pânico, tá? Então, mas o medo natural de defesa à vida tem que existir e tem que ter responsabilidade com a vida. O traficante bota o revólver no ouvido da vítima e diz: tem medo de morrer? Ele disse: tenho. Tem que dizer isso. Tenho medo de morrer, sim. Porque se você disser não tenho, ele puf, não é isso? Aí você será responsabilizado, porque deu resposta que provocou o tiro. Sim, você deu uma resposta que provocou o orgulho do traficante, por isso do assaltante no caso, por isso ele te atirou. Então você não podia responder não tenho medo de morrer, tem que dizer tenho, porque tem que ter. Não é o medo exagerado, é o medo que quer dizer a proteção da vida, o medo natural, né? O instinto de preservação da vida, isso tem que ter. Agora, não devemos ficar vivendo a vida em cima de medo. Porque eu fui assaltado um dia naquela esquina, não passo mais por lá. O quê? Pare com isso, passe 1000 vezes. Mas se eu for assaltado de novo? Dane-se. Se for assaltado de novo, é assaltado de novo, entrega de novo seu celular. Mas é tão caro, entregue, senão ele te atira, ué, né? Você não sabe se a arma está carregada ou não, não é mesmo? Não fique nessa história de tanto medo. Eu tenho medo. Agora, haja com sabedoria. Diz assim o ditado árabe: eu oro a Deus, mas amarro o meu cavalo. Não é isso? Ora, eu oro, mas amarro o meu cavalo. Quer dizer, eu sei que o cavalo pode correr, pode ser furtado, então eu amarro. Então não é porque eu oro que eu vou andar de qualquer jeito, qualquer hora. Não, eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que saber que X hora da noite não é conveniente ir à rua sozinho, por aí, dependendo da rua, né? Então não devo ir. Se for preciso, não houver outra saída, não tiver outro jeito, aí sim, aí eu vou orando para que Deus me proteja, né? Mas não devemos ficar com medo. Não, porque me assaltaram. E daí, se assaltar de novo, assaltou. Grandes coisas ser assaltado. Que tanto medo é esse? Que mania! Eu já fui assaltado 8 vezes, tá? Não contem vantagens vocês. 8. E não, nem ligo. Se assaltar de novo, assalto de novo. Eu não estou nem aí. Eu vou ficar com medo de viver porque o mundo está cheio de bandido? Não, eu fujo dos bandidos e oro. Ou seja, faço igual os árabes, amarro meu cavalo, né? E sigo em frente. Eu oro, mas amarro meu cavalo. Ou seja, eu oro, tomo meus cuidados, tá? E oro. Agora, se mesmo assim vier o bandido, eu não posso fazer nada. Não estou nem um pouquinho preocupado, tá? Eu vou colocar um guarda aqui agora. Tem gente que é assaltado, vende a casa, não mora mais nesse bairro. Aí vem um novo morador, compra a casa baratinha, não é? Mora ali, nunca é assaltado. Quer dizer que, para com isso.
Deixe de viver com medo, levante a cabeça e ore, vá em frente, tá? Não fique com medo, não deixe o medo se transformar em pânico, senão vira doença. Outra, tristeza. O ser humano pode ter tristeza? Pode, é natural, mas a tristeza não pode ultrapassar a uma tarde. Não pode passar de uma tarde ou de uma manhã. Não pode deixar a tristeza prolongar. Senão, nós temos enfermidades que brotam no nosso corpo por causa da tristeza e inicia um processo de depressão, tá? Então, nada de tristeza. Quem tem muita tristeza é doente. O espírita verdadeiro não pode ter tristeza. Ele tem que estar alegre com a vida. Ora, que bom que eu estou aqui. Que bom que eu respiro, que bom que Deus me cuida, que bom que eu tenho trabalho, que bom que eu tenho dificuldades para ser testado. Tudo, a vida só tem coisas boas. Agora nós só ficamos olhando, querendo que tudo caia do céu. Ai, se Deus gostasse de mim, faria eu ganhar na Mega Sena. Ei, é justamente por Ele gostar de você que não te põe na Mega Sena. Porque Ele quer que você se desenvolva em amor. E para se desenvolver é preciso trabalhar, lutar, estudar. Como é que você vai fazer as coisas se você ganha tudo? Não é? Não. O pai bondoso não dá tudo o que o filho pede. Papai, não, vá lutar, meu filho, vá trabalhar. Mas papai, eu queria isso. Não, só o que é útil para você. Deus é mais sábio que nós. Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. O pai, sendo mau, não dá uma pedra quando o filho pede pão, disse Jesus. Como é que Deus vai dar para nós coisas ruins? Mas eu peço a Mega Sena, Ele não dá? Não dá, porque senão você não sabe a fria que você vai entrar. O quê? Eu ganhando a Mega Sena vou entrar em fria? Vai, porque você logo vai se tornar uma pessoa orgulhosa, abusada. E Deus não quer que você seja orgulhoso, abusado. Quer que você seja humilde e trabalhador, tá? Desenvolver a preguiça. Não. Então não ganhe na Mega Sena. Eu jogo na Mega Sena, mas Deus não coopera comigo nessa parte. Ele diz, vá trabalhar, meu filho, e eu continuo jogando, mas não ganho, pelo menos coopera com o INSS, né? O dinheiro vai para o INSS, tá? Mas Deus não está preocupado com isso, com as nossas vaidades, com o nosso orgulho. Está preocupado com o nosso progresso espiritual, tá? E temos que fazer a nossa parte. Outra emoção que temos muito, é o ciúme. O que tem a ver o espiritismo com ciúme? Os espíritos dizem que o ciúme é uma doença da alma, é o lixo da alma, que intoxica a alma, tá? E que nós não devemos ter. Porém, não é fácil viver sem ciúme, porque o homem é fraco, o ser humano é fraco, ele tem muita insegurança, e a insegurança gera o medo da perda. E esse medo gera o ciúme. Aí fica, onde você vai, meu marido? Onde você vai? Não olha do lado, não é assim? Ai, preocupada. Deixa o marido olhar. Se ele olhar uma mais bonita e for viver com a mais bonita, problema dele. Se prepare, vá em busca da luta, vá em busca de outro. Não fique chorando por causa de marido, não. Preserve seu casamento, claro. Evite muita coisa, evite aquilo que pode ser evitado. Mas já pensou viver uma vida inteira de ciúme? Não. Os espíritos dizem, aquele que é evoluído, que é seguro de si, não tem ciúme. Você quer ir? Pode ir, a porta está aberta. Ah, é? Pode, à vontade. Aí ele não vai, tá? Conheci um caso de uma mulher que o marido, ela sempre estava cuidando do marido, que o marido não queria que o marido traísse, o marido estava olhando do lado, olhou aquela boa azul dali, se comparando com as outras. Gente, para com isso, não fique se comparando, você é você, ele tem que gostar de você do jeito que você é, e mude para você ser agradável, é claro, para você ser simpática, para você não ser aquela pedrinha no sapato de ninguém. E se tudo você fizer e ele quiser ficar olhando para outra, caçando outra, faça o que essa mulher fez. Vem cá, meu bem, todo dia você olha para outra, todo dia você quer ir atrás de outra. A partir de hoje você está de férias de mim. Pronto, você tem um mês para você ir paquerar, viver, passear, dormir com quem você quiser. Pronto, pode ir, tá certo?
Ah, é? Estou liberado. Tá, pode ir embora. Tá. Ele foi. Uns dias depois ele voltou. Meu bem, não vale a pena não. Sem você não dá, eu sinto muita falta de você. Ah, mas você vive... Ou você vive comigo direito, ou vá atrás dela, se case com ela, se vire. Aí ele não foi mais. E ela também não ficou mais com ciúme. Ela diz, é que eu estudei muita doutrina espírita e vi, talvez seja bom ele até me deixar. Se eu estou com muito medo, porque eu estou me sentindo meia feinha, achando que não arrumo mais ninguém. E eu não posso pensar assim. Não, e não pode mesmo, tá? Portanto, elimine o ciúme, tá? Se ficar com muito ciúme, é fraqueza da alma, tá? Evite ciúme a todo custo, tá? A doutrina espírita vem contando para nós que a vida não é aqui, que a vida é do lado de lá, e do lado de lá existe um tesouro imenso que é a riqueza do espírito, e que nós podemos estar aqui e já ter parte desse tesouro, mas nós não sabemos. A gente vai observando assim, uma pessoa muito dedicada à caridade, se diz, essa pessoa deve ter algo mais que as outras não têm, porque ela é caridosa. É verdade, é por aí, mas não podemos afirmar que ela tenha, não é? Porém, do lado de lá dá para saber. Do lado de lá a gente vê, fulano já tem bastante evolução, ciclano não tem nada, eu tenho pouquinho, né? Lá dá para ver, porque estamos do lado de lá, livres do corpo carnal, tá? E nós aprendemos isso aqui. Para nós nos transformarmos em espíritos ricos do lado de lá, nós temos que levar para lá o amor no nosso coração. Nós temos que desenvolver em nós o céu dentro de nós, o amor dentro de nós, né? Não existe outra saída. Portanto, quem constrói o meu tesouro? Eu mesmo, só eu. Jesus diz que é um tesouro, né? Não acumuleis na terra, acumuleis lá, quer dizer, faça o bem e leve esse tesouro em você. E na outra parte ele diz, o reino dos céus está dentro em vós. Então, o tesouro se leva dentro de nós. Mas venha ao Espiritismo, estude a doutrina, conhece bem a doutrina, grande número de pessoas, e resolve não praticar. Não praticam. Fazer o quê? Quem se transforma é quem decide se transformar. É aquele que tem algo mais e diz, eu não vou mais agir como eu estava agindo. Por quê? Eu continuo vivo. Eu vou para o lado de lá, do lado de lá o tesouro é o amor, é a luz, é o desenvolvimento, então eu vou começar a construir aqui, este sim, está construindo o seu tesouro já, investiu, mas tem gente que sabe de tudo isso e diz, eu nada, eu continuo folgado do jeito que era, desrespeitando as leis, eu não amo o próximo coisa nenhuma, eu lá vou acreditar nisso, eu sei que é verdade, mas eu não acredito. Eu não ponho em mim essa obrigação. Tudo bem, se você não colocar em você essa obrigação de se transformar, não se transforma, só vai chorar um pouco. Mas só o fato de conhecer bem a doutrina e não colocá-la em funcionamento vai te provocar grande sofrimento. Muito se pedirá daquele que muito recebeu, disse Jesus. Como assim? Ora, a sua consciência, a sua mente cheia do conhecimento da doutrina, e você não colocou em prática, a sua consciência vai cobrar muito. Vai dizer, por que eu não fiz? Aí choros e choros e choros. O Chico Xavier dizia que vários espíritos chegavam lá com ele chorando, porque não se dedicaram aqui e sabiam como era o lado de lá, porque tinham conhecido a doutrina. Então, não quero isso para ninguém, vamos nos esforçar. A gente já se esforça e já não consegue, né? Tenta e não consegue, imagina quem não se esforça, tá? O Espiritismo sempre se depara com uma questão chamada evolucionismo. E no mundo não há ninguém que seja espírita que não seja questionado. Como é a evolução? Nos Estados Unidos existe um grupo de religiosos e que também são cientistas e que também são políticos e que não querem que o mundo seja como o Espiritismo explica, nem como a teoria evolucionista explica.
A teoria evolucionista foi explicada por Charles Darwin. E o Espiritismo explica que nós viemos lá desde a bactéria, até chegar ao estado humano, e daqui vamos virar espíritos puros, ou seja, os famosos anjos, né? Espíritos puros, tá? Isso o Espiritismo explica. Então nós já passamos pela escala animalesca? Já. Nós fomos animais? Fomos. Todo mundo, tá? E estamos na reta final, para nos transformar em espíritos avançados e iluminados. Muito bem. Aí esse grupo de estudiosos dos Estados Unidos, eles não admitem de jeito nenhum, querem impor nas universidades americanas os estudos apenas dos livros bíblicos. Diz eles que o universo foi fundado como está escrito lá em Gênesis. Só que os professores das universidades não aceitam, porque a ciência comprova diferente. A ciência prova que o ser humano iniciou há milhões de anos atrás, e tem os esqueletos dessas espécies humanas mostrando, provando o caminho evolutivo que o homem percorreu. Portanto, não é como está lá na Bíblia. Aquela história foi útil naquela época, para agora não serve mais, porque a ciência já provou, e eles ficam nessa discussão. Bem, o Darwin disse que os seres vivos evoluíram pela força da natureza, pela genética, pela evolução, tá? A maneira de evoluir. Mas ele não explica como as espécies se desenvolveram, por que o leão é sempre leão, por que o cavalo é sempre cavalo, o macaco é sempre macaco. Ele não explica, tá? Mas ele disse que é por evolução, porque ele foi na Ilhas Galápagos, por exemplo, e lá viram tartarugas que moram numa ilha que tem vegetação baixa. Essas tartarugas são normais. E tartarugas que moram numa outra ilha, próxima daquela, mas não dá para atravessar, e tem vegetação já um pouco altinha. E a tartaruga, para pegar a vegetação, é obrigada a esticar o pescoço. Por ser obrigada a esticar o pescoço, ela criou aqui nela uma cava, no seu casco. Tem uma cava. Aí o pescoço sai pela cava e vai lá e pega o alimento. Aí diz, por que as tartarugas daqui têm a cava e as outras não têm? Porque a outra não precisa. Aí a natureza criou essa cava na tartaruga. E aí ele observou a girafa e viu que a girafa tem um pescoço comprido, porque foi criada numa região que só tinha alimento nas árvores. Então a girafa tinha de esticar o pescoço para pegar o alimento. E com isso o pescoço da girafa ficou comprido. O Darwin explica isso. Só que o Darwin não sabe explicar toda a evolução científica do ser humano. Os cientistas indagam: macaco vai ser sempre macaco? Se é a evolução segundo Darwin, um dia eles vão deixar de ser macaco. Aí vem os espíritas e diz: não, o ser humano vem lá desde a bactéria, se desenvolvendo, passou pelas escalas evolutivas. Aí alguém que contesta isso diz: não pode ser verdade, porque senão existiria os elos entre o ser humano e os animais. Bem, a nossa explicação, segundo a doutrina espírita, é o seguinte: realmente o ser humano veio lá de baixo, desde a bactéria. Mas há 5 milhões de anos atrás, o planeta Terra, claro, comandado por Jesus e por milhares de espíritos avançados, geneticistas, cientistas de outros planetas ajudando Jesus a desenvolver o planeta Terra, promoveram de propósito um ser que ele chamou de antropóide. Esse antropóide eles conseguiram mexendo nos primatas, ou seja, os macacos antigos, mexendo nos primatas, até conseguirem pela genética produzir um ser melhor que o primata, que eles chamaram de antropóide. Há 5 milhões de anos atrás, eles mexeram de novo na genética, e desse antropóide eles desenvolveram um ser ainda com cara de macaco, mas com aspecto de homem,
que eles chamaram de Australopiteco ou hominídeos, os primeiros seres para dar origem a esse homem atual. E ao mesmo tempo, um ramo desses seres se desdobrou em 3 e virou orangotango, gorila e chimpanzé. Então, orangotango, gorila e chimpanzé é do ramo dos antropóides e não vão evoluir, não vão sair daquele estágio. Os corpos apenas. O outro estágio, o antropóide, que virou Australopiteco, virou mais tarde o Homo erectus. Mas virou como? Pela natureza? Pela força da natureza, mais 90% pelas mexidas, pelas adaptações genéticas que a espiritualidade faz. Vai mexendo a espiritualidade. Naquela época, montaram 3 laboratórios, 2 sobre a África e 1 sobre o Oriente Médio, para desenvolver a espécie até chegar no ser humano moderno, tá? De propósito, viu? Depois que o Homo erectus começou a andar assim, né? Erecto porque ele aprendeu a andar só com as 2 pernas, deixou de andar com as 4, né? Erectus. Depois desse Homo erectus, daí a 1 milhão de anos, eles conseguiram desenvolver a genética e passou a vir um macaco mais sabido, um pouco parecido mais com um homem, que eles dão o nome de Homo habilis, o homem que já sabia mexer com as mãos, com pedra, fazendo objetos cortantes, lidando com as mãos. O Homo habilis era o caminho do homem moderno, que estava lá ainda há 4 milhões de anos atrás. Depois do Homo habilis, tá, vieram mais 5, 6 tipos de homens, passando pela noite dos tempos, até que chegaram num próximo de nós, que nós vamos pular os outros homens, nós vamos falar em muitos elos, né, sem necessidade, próximo de nós, chamado homem de Neandertal, encontrado na região de Neandertal, na Alemanha. Está lá o esqueleto mostrando que ele já tem um corpo mais adiantado do que os homens anteriores. Tudo isso desenvolvido pela espiritualidade, tá? Aí o homem de Neandertal, ele extinguiu-se aproximadamente, ele ficou de 300 mil anos atrás até 100 e poucos mil anos, até 100 mil anos atrás aproximadamente, segundo alguns estudos. Outros dizem que ele veio mais, menos, depende dos esqueletos encontrados. Depois do homem de Neandertal, a espiritualidade conseguiu desenvolver mais condições para aumentar o cérebro humano e conseguiu, aí ela chegou no homem de Cro-Magnon, encontrado na França. O homem de Cro-Magnon prevaleceu até 12 mil anos atrás. Há historiadores, espíritos, pesquisadores que dizem 23 mil anos atrás, quando começou o homem de Cro-Magnon. O homem de Cro-Magnon, considerando 23 mil anos atrás, ele ficou até 12 mil anos atrás, ficou só por 12 mil anos sobre a Terra. 12 mil anos é muito ano, mas parece pouquinho perto da história, né? Aí o homem de Cro-Magnon ficou 12 mil anos. Depois do homem de Cro-Magnon, eles mexeram na genética de novo, bem até conseguir o homem sapiens, o Homo sapiens, que reinou na Terra de 7 mil anos atrás, não, de 12 mil até 7 mil anos atrás. 7 mil anos atrás, eles conseguiram mexer mais no cérebro humano, nos braços, na maneira de andar, na coluna, eles vão mexendo até conseguir. E conseguiu esse homem moderno que é chamado de Homo sapiens sapiens. O sapiens quer dizer homem que sabe, o homem que já tem conhecimento, o homem que sabe. E depois, o sapiens sapiens quer dizer o homem que sabe, ou seja, ele sabe que ele tem conhecimento, é o homem moderno. Esse último homem moderno, que somos nós, né, vai continuar no planeta Terra evoluindo por mais alguns milênios.
Só que isso é para abrigar o espírito que está evoluindo. À medida que o espírito vai evoluindo, ele exige um corpo mais adequado, mais próprio para a sua inteligência, para as suas missões, para os seus resgates, para o seu aprendizado. Tá? Agora a Terra está entrando em mundo de regeneração, e dentro de mais uns 2.000 anos, a 3.000, esse homem aqui vai ser substituído por um outro mais avançado. Tá? Aí eu vou querer reencarnar, mais bonito, né? Mais avançado, certo? Mas até lá, o homem que estiver sobre a Terra já vai estar todo iluminado, todo cheio de amor. E daqui a alguns milênios nem vai precisar mais reencarnar. Portanto, estes homens, modelo que existe hoje, vem de 5 milhões de anos atrás, controlados por Deus, por Jesus, pelos espíritos superiores. Tá? Não é por acaso, não nasceu por acaso, não é assim. Todo planeta tem o seu controle. Você vai dizer, e os animais? Por que Deus não mexeu no macaco de 5 milhões de anos atrás? O macaco continua um macaco. Bem, o macaco está num estágio bem inferior e ele precisa continuar sendo macaco. O cavalo foi desenvolvido pela espiritualidade superior para que o homem progredisse. O cavalo é uma bênção para nós, não é? Ele é a alavanca de progresso da humanidade, o cavalo. Então precisou de desenvolver o cavalo. O cavalo vai deixar de ser cavalo? Não. Enquanto existir homens nesse estágio, é preciso ter cavalo nesse estágio. Enquanto existir homens nesse estágio, é preciso ter cachorro, animais nesse estágio. E os outros planetas que estão no estágio que a Terra estão, também precisam ter animais adequados ao desenvolvimento de lá, tá? Claro que lá pode ter cavalo, outro tipo de cavalo, mas tem, porque o homem de lá precisa também, né? Tudo é controlado pela espiritualidade, não é por acaso. E não foi a vontade de Deus chegar assim como diz a Bíblia e dizer, aqui está o cavalo, aqui está a cobra. E para que criar cobra, né? Alguém perguntaria.